Sigo no caminho, mas está difícil. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Bruno. Hoje, continuando o tema da semana sobre onde quero ir, vamos falar sobre conflitos com a família. O rumo que estou tomando é o melhor? Nesse momento, a gente entende já que o caminho de Cristo ele é realmente o melhor. Mas essas dúvidas podem aparecer quando as dificuldades começarem a aparecer também. Conforme a gente vai vivendo, as dificuldades aparecem. Muitos, a dificuldade pode ser mais branda, outros, a dificuldade pode ser mais pesada. A questão é que Deus coloca sobre nós apenas fardos que nós vamos conseguir suportar. Para aqueles que têm essa dificuldade com a família, que é uma dificuldade muito pesada, a família, o contra-apoio da família, a reprovação da família sobre tal ato de se converter, algo que eles deveriam apoiar, algo que eles deveriam não, né? Algo que eles devem apoiar, que é o melhor para você, que também se eles se converterem, se a família depois vier a se converter, vai se tornar o melhor para elas também. Para nós que somos cristãos, isso não há nenhuma dúvida. Mas para as pessoas que estão fora, talvez esse não seja o pensamento deles. Conforme a gente vai avançando na nossa vida, a gente vai encontrar tipos de dificuldades. E esse daqui é um dos piores, quando a família se opõe contra você e aí você vai ter que tomar uma escolha: alegrar a família ou alegrar a Deus. Primeiro, usando a parte mais sentimental, a gente tende a querer buscar mais a questão da família do que a questão de alegrar a Deus. Pois a família é algo que nós já convivemos durante anos, é algo que nos faz muito felizes e na maior parte dos casos, né, com tristes exceções, mas a família é aqueles que estão nos cercando e que compõem a nossa vida em si. Aqueles que nos cercam também compõem a nossa vida. Então, quando essas pessoas que nos cercam começam a reprovar as nossas ações, as chances de nós pararmos com elas são muito grandes, sejam ações boas ou ações ruins. Nesse caso, é uma ação boa, você está procurando o caminho do Senhor. Dificilmente as pessoas vão ter esses casos assim, em que a família ela vai se opor fortemente, porém, pode acontecer sim. Então, nesses momentos, a gente tem que lembrar por que que nós começamos a seguir esse caminho. Por que que nós acreditamos que esse caminho era o melhor? Nós reconhecemos a Jesus, nós reconhecemos a Deus, nós acreditamos em Deus, reconhecemos que somos pecadores e estamos tomando esse caminho agora. E quando nós lembramos de quem é Deus, nós lembramos que nada, absolutamente nada, está acima dele. Por mais que as pessoas possam ter conflitos com isso nas suas famílias, é importante lembrar que a vontade de Deus ela permanece acima de todas as outras vontades. É difícil, quer dizer, é fácil falar, né? Para quem não está numa situação dessa, é fácil falar, apenas siga a palavra. Mas é um ato difícil você ir contra a sua família. Nesses momentos, você tem que ter paciência com os seus próprios parentes, em que ao longo da sua jornada como cristãos, mesmo que eles não gostem da sua decisão, eles vão se acostumar. E você não vai mudar como pessoa, você vai melhorar como pessoa. Você vai reconhecer, você não vai mudar no que eu digo, claro, você vai mudar, né? Você vai ter novas atitudes, mas mudar no que eu digo é acabar piorando como pessoa. Você não vai piorar, você vai melhorar como pessoa. Nesses casos que as pessoas se opõem, talvez, seja pelo fato de não entenderem muito sobre a questão de Cristo em si e acabarem pensando: meu filho vai virar um extremista, vai virar um cara que não, não consegue mais falar nada a não ser sobre religião
Isso aconteceu um pouco na minha vida, mas minha família sempre me apoiou bem sobre essas coisas, essa decisão que eu tomei, veio de família não cristã. Nesses casos, as coisas podem se atritar e você tem que lembrar quem é Deus, quem é o Senhor. Você tem que colocar Deus acima de tudo, lembrar por que você se converteu. Quando você lembra quem é Deus, você sabe que nenhuma vontade além da dele importa. Por mais que seja difícil, por mais que seja trabalhoso e doloroso, nenhuma vontade acima da de Deus importa. A única vontade que te importa é a vontade de Deus. Então, a gente olha para esse momento em que nós temos esse conflito e sabemos que é o rumo certo, pois a própria Bíblia nos diz sobre essas coisas. Gostaria de ler um versículo sobre Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque é estreita, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, quando você já encontrou essa porta, você reconhece essa porta, você sabe quem é essa porta, você decide passar por ela. Ela é estreita, você vai ter dificuldades. A questão da passagem aqui, que eu falo quando ela é estreita, é que você vai encontrar dificuldades. Todos vão encontrar dificuldades. Seja ela qual for. Às vezes vai ser uma dificuldade mais branda aos seus olhos, né? Aos seus olhos pode ser uma dificuldade mais branda. A dificuldade dele não é tão grande quanto a minha dificuldade. Aos seus olhos pode ser, mas aos olhos das outras pessoas, a sua dificuldade não é tão grande quanto a dificuldade dele. Depende muito do ponto de vista. Então, quando você já encontra essa porta, quando você encontrou essa porta, agora você tem que permanecer se apertando para conseguir passar. Nesse momento, a porta, que é larga, você já sabe. E se é a sua família te, te incita a ir para a porta larga, você tem que analisar a situação como um todo, lembrar quem é Deus e seguir para a porta estreita. Podem haver conflitos e se houverem, você vai ter que ser forte e honrar o nome de Deus. E se não houver ainda conflitos, amém por isso. Que bom que isso aconteceu sem conflitos. Mas é importante a gente sempre lembrar dessa passagem que nós descobrimos e que nós nos esforçamos para passar por ela. Por esse áudio é isso, espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer aqui para vocês. Se não ficou claro, convido a me chamarem no privado que eu tentarei esclarecer o melhor possível. Não esqueçam também que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado.